Olá, boa noite. A Beatriz, né, me procurou e fez algumas perguntas. Então, eu sou o Leandro, sou professor no SESI e também trabalho com pesquisa aqui na Universidade de São Paulo, né, onde também leciono. E a minha área de pesquisa é a microbiologia ambiental, mas também trabalho com genética e com genética de micro-organismos. E ela me perguntou, então, como que é feito o processo de se desenvolver um transgênico. Então, é um processo de criação de um alimento transgênico, ele tem várias etapas, né? O primeiro passo é obter uma autorização, uma certificação para realizar a pesquisa com transgênicos. Normalmente, uma comissão de ética ou de segurança numa universidade ou no instituto de pesquisa. Aí, então, tendo essa autorização, a criação do transgênico propriamente no laboratório. Depois, são necessários testes, né, controlados da eficiência e da segurança desse transgênico em diferentes escalas, em estufas, né, com experimentos em vasos para plantas e a submissão de um pedido de certificação para as agências controladoras. Aqui no Brasil, a gente tem uma comissão de especialistas para avaliar esse tipo de solicitação, que é a CTN-Bio, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que faz as autorizações e a fiscalização. Agora, no laboratório, para criação propriamente da planta transgênica, por exemplo, uma planta transgênica, né, é capaz de resistir a aplicação de um herbicida. Então, o herbicida é uma molécula que ela é feita para eliminar plantas. Então, por que seria interessante isso? Porque numa fazenda, né, você se espera ali que você vai fazer o plantio a soja, por exemplo. Então, você só quer colher soja, não quer que outras plantas cresçam ali no meio. Então, se faz o plantio da soja e se utiliza dessas moléculas que são capazes de matar outras plantas que não são de interesse comercial. Então, para desenvolver uma planta que seja resistente ao herbicida, para que, então, numa situação que você tem uma fazenda, você plantou soja, e você aplicando herbicida, todas as outras plantas vão morrer, exceto a planta que você tem ali modificada geneticamente, né? Para desenvolver algo assim, você começaria com a seleção de um tecido da planta, né? Então, as células das plantas, elas são chamadas de totipotentes, que significa que elas conseguem originar células diferentes a partir de qualquer célula do corpo, em princípio, né? Algumas não, são mais difíceis, mas em geral funciona muito bem. Então, você pode partir de um tecido da planta, por exemplo, da folha, e conseguir recuperar uma outra planta a partir disso, uma planta adulta. Então, você parte de um tecido, então, por exemplo, a folha, e então prepara um plasmídio. Um plasmídio é um segmento pequeno de DNA que carrega ali genes de resistência ao herbicida, né, que é essa molécula que age para matar plantas, e também o gene marcador. Então, a gente tem ali um círculo onde a gente tem um gene para resistência e um outro gene que é marcador no sentido de permitir verificar se aconteceu um sucesso, né, na incorporação do DNA externo ao DNA da planta, que é o objetivo, né, da transgenia. Então, os marcadores mais comuns são genes de resistência a antibióticos ou genes que permitam visualizar por mudanças de cor a atividade na planta, né? Então, alguma parte do tecido da planta vai ter uma coloração diferenciada se ela incorporar esse plasmídio ali no evento de transgenia. Então, essa é a ideia do uso do gene marcador. Então, esse plasmídio carregando o gene de interesse, então ele é incorporado no tecido da planta utilizando vários métodos. Um exemplo é um que a gente chama de biobalística. Então, você tem ali o tecido sendo atingido, né, em alta velocidade, pequenas partículas de ouro envoltas ali por DNA. Então, essa partícula ela lançada com muita velocidade consegue penetrar ali a parede celular, a membrana celular, e chegar até o núcleo da célula vegetal. E então, esse DNA que estava ali envolto na partícula, né, ele se elui ali no meio e é incorporado ao DNA da planta. E então, com isso a gente tem o processo completo de incorporação agora. E o tecido, então, que foi utilizado a folha, por exemplo, pode ser reproduzir uma nova planta. Essa planta, dessa vez, vai ter o gene externo que foi incorporado ali no seu genoma, né? No seu conjunto de genes. Vai fazer parte do DNA da planta. E então, essa planta que foi
desenvolvida ali com métodos de cultura de tecidos a partir do tecido da folha, vai originar uma outra planta que vai produzir sementes, e aí essas sementes vão ser todas transgênicas. A Beatriz me perguntou também sobre as principais aplicações, né? Então, plantas transgênicas, hoje em dia, elas são utilizadas principalmente para resistência a herbicidas, né? Então, o Roundup da Monsanto é um exemplo, vocês devem ter visto algo sobre o glifosato, né? É o nome do herbicida. E também resistência a pragas de insetos, né, como o BT. Então, esse código vocês vão ver associados aí a milhos modificados transgênicos, por exemplo. Mas existem pesquisas atualmente procurando utilizar técnicas de transgenia para aumentar o nível de nutrientes na planta, resistência à seca, né, nesse contexto de mudanças climáticas que a gente vive, resistência a outras pragas que são típicas aqui do Brasil, por exemplo. Então, você pode utilizar técnicas de transgenia, é uma técnica, então você pode incorporar genes muito diferentes ali à planta. A Beatriz também perguntou sobre vantagens do uso de transgenia. Bom, acho que a velocidade na obtenção de variedades novas de plantas, com as características que são desejadas, o potencial redução do uso de agroquímicos também. Então, você pode desenvolver plantas que conseguem, por si, se proteger contra patógenos. Você não precisa aplicar, então, ali herbicidas, outras moléculas que podem trazer um dano ambiental. E a versatilidade, né? Você pode aplicar, em princípio, qualquer gene e ter várias características diferentes ali na planta. E como desvantagens, é um processo custoso, né? Então, como é custoso, desenvolve quem tem recursos. E isso favorece ainda mais o aumento de desigualdade que a gente já tem tanta, né, no nosso planeta. Então, a propriedade intelectual, então, com isso é produzido conhecimento. Então, alguém vai deter essa variedade, deter essa planta modificada. Então, ela pode desenvolver um monopólio, né? A gente também vê isso acontecendo. Monopólios são sempre ruins para quem tem menos recurso. Expansão de monoculturas. Então, quando você tem tanto recurso investido numa única variedade, você vai utilizar essa variedade de planta e você vai ter somente ela plantada ali. Então, uma monocultura, somente uma planta. E isso também favorece o desenvolvimento de resistência. Você perde, então, todo o trabalho de desenvolvimento ali. Então, tem algumas questões negativas envolvidas aos transgênicos. E, por último, a Beatriz perguntou sobre riscos à saúde e ao ambiente, né? Então, a saúde é uma questão mais relativa, no sentido que a tecnologia de produzir um transgênico, incorporar um gene externo ao DNA de uma planta, por exemplo, não é algo tão diferente. Na natureza isso acontece, por exemplo, esses vírus, existem vírus capazes de transportar DNA externo e incorporar esse DNA ali ao genoma, né? A gente tem vírus, por exemplo, do herpes em humanos, né, que conseguem incorporar ali o seu próprio DNA no nosso DNA. E, enfim, esses processos não são tão estranhos assim. O que é mais crítico aqui, pensando em saúde, é qual gene está sendo utilizado para se desenvolver um transgênico, na minha opinião. Então, se for um gene que, por exemplo, para resistência à seca, como que você vai desenvolver isso? Se uma forma de trabalhar a resistência ali à seca é que a planta consiga acumular água, né? Para acumular água, ela pode acumular outros compostos. Então, que composto que essa planta está incorporando? Se eu modificar inserir um gene ali que favoreça a incorporação de compostos, será que esses compostos eles vão mudar o teor de metais na planta, por exemplo? Isso pode afetar a saúde de alguma forma? Então, eu diria que a nossa preocupação tem que ser mais com como que está acontecendo, qual o evento que se pretende ter de transgenia, do que com a tecnologia em si. E sobre risco ambiental, acho que é muito mais crítico esse. Você tem ali uma perda natural de diversidade, né? Isso pode acontecer. Por quê? O transgênico ele vai ser favorável economicamente, então você vai ter menos uso de variedades crioulas, né, que são chamadas, ou variedades ali naturais, então você vai tendo uma perda de diversidade com o tempo, uma própria questão de mercado. E também você pode ter cruzamento de transgênicos com variedades que são crioulas e você acaba ali perdendo aquele material genético que seria diferenciado com o tempo. Você tem
transgênicos que dependem da aplicação de outros insumos, como no caso do glifosato, você vai ter aplicação massiva de glifosato. Será que isso pode trazer algum risco ambiental, de contaminação de recursos hídricos e, enfim, vários pontos ambientais podem ser associados a isso. Bom, acho que era essa a minha resposta e desculpem se foi muito longo. Tchau.